Olá, pessoal. Eu sou a Nilza Maria Bojiquian. Estamos hoje aqui no ar com mais um número do Diálogo Zineu. Neste vídeo, nós vamos abordar a relação Estados Unidos, de Biden, China e América Latina. E, para isso, nós vamos contar aqui com a presença do professor Marcos Cordeiro Pires, professor de Relações Internacionais da Unesp de Marília e, assim como eu, é pesquisador do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. A gente falou aqui no nosso programa que o tema decisivo no governo Biden tende a ser a conexão das decisões de política externa aos interesses da classe média norte-americana. Do ponto de vista do governo Biden, os Estados Unidos, a despeito dos seus defeitos, teriam autoridade moral e senso de responsabilidade suficientes para liderar o mundo. A chave do sucesso, então, estaria na confiança dos cidadãos em sua própria forma democrática de governo. E Biden afirma que quer reconquistar essa confiança que sofreu não apenas durante os anos de Trump no cargo, mas como resultado da crise financeira global de 2007, 2008 em diante. Ele também quer trabalhar, vamos dizer, ombro a ombro com os aliados dos Estados Unidos, ou então retrabalhar os músculos das alianças que atrofiaram durante os anos de Trump, e com isso ele pretende assumir uma posição mais determinada para retomar o papel do país nas políticas mundiais de saúde, de redução da pobreza, de desenvolvimento econômico. Ele diz que essas áreas estão se tornando cada vez mais geopolíticas, de modo que, na medida em que os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais relutam em enfrentar os problemas conjunturais, por exemplo, agora a questão da saúde, né, e a distribuição de vacinas, por exemplo, e estruturais, como financiar o desenvolvimento. A China, até certo ponto, a Rússia, né, também preencheriam esse espaço, então deixado pelos Estados Unidos na liderança à frente, junto com os aliados. A China é o principal tópico de política externa do governo Biden, que pretende continuar a linha dura de Trump, como a gente viu aí nos últimos anos, contra esse competidor do Extremo Oriente. A China é percebida não apenas como o principal ator na competição econômica, mas também como rival de sistema e uma possível ameaça militar. O que se pode notar é que o governo Biden teme principalmente a oposição republicana e os eleitores que, de fato, devem ser implacáveis com seu governo na avaliação dos passos dados na direção de conter o crescente domínio da China em certas áreas econômicas e sua influência política em diferentes regiões, como a América Latina. Com Trump havia franca hostilidade em relação ao envolvimento da China na América Latina e uma expressão particularmente agressiva que alguns especialistas interpretam como uma ação contra a ofensiva da China com os investimentos em infraestrutura através da iniciativa Cinturão e Rota, foi indicar o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Maurício Claver Carrone, né, desafiando essa tradição consagrada de que esse cargo deva ser ocupado por um latino-americano. E agora com Biden? Ele disse, e ainda em março de 2020, portanto ainda estava em campanha, que a principal ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos seria, então, a ausência de liderança norte-americana no hemisfério. E, então, ele mandou um recadinho para a China e para a Rússia, né? Ó, vão se preparando aí, melhor já ir se preparando, porque o descaso e a incompetência, né, a omissão de Trump com a região, vão acabar no primeiro dia do meu governo. Então, isso ele deixou lá registrado, acho que muita gente já lembra disso, quem tem acompanhado esse assunto, mas isso foi publicado na revista America's Quarterly, né, que é uma revista que dá conta, né, assim, espelha um pouco a The Economist, mas é focada aqui na região da América Latina. Então, Marcos, o que isso quer dizer para você? Quais são os pontos que têm irritado os Estados Unidos desde Trump e agora com Biden?
Com o Trump, a gente viu países latino-americanos tomando umas broncas do Trump por ligações muito próximas com a China, né? A gente viu o anúncio da América Cresce, né? Esse programa aí que supostamente iria agir aí, catalisar, né? Ser um catalisador aí dos investimentos, né? De iniciativas aí privadas, enfim. E a partir de agora, você acha que deverá surgir algo novo e mais consistente? Porque também esse programa sofreu várias críticas, né? O que os Estados Unidos de Biden podem oferecer em termos concretos aos países da América Latina? Eu passo a palavra para você e fique muito à vontade. Muito obrigada já antecipadamente por estar aqui com a gente. Olá, Neuza. Muito obrigado pelo convite. Agradeço por compartilhar minhas ideias aqui nos Diálogos INEU. As questões que você traz são muito importantes. E são tão importantes que é mais ou menos impossível da gente falar do Biden hoje sem, mais ou menos, fazer uma breve periodização, né, dessas disputas entre Estados Unidos e China. A primeira questão que nós temos que pensar é que, vamos pensar assim, um corte, 2000. Né? Até 2000, a maior parte do comércio do Brasil e dos países da América Latina se concentrava com os Estados Unidos e Europa. E a Ásia e a China eram algo mais ou menos marginal nesse comércio. A questão central é que depois de 2010, 2015, depois da crise, o peso, né, da China no comércio latino-americano é muito grande. E houve um recuo, no caso brasileiro, né, um recuo muito grande dos Estados Unidos. A gente poderia perguntar assim, por que houve essa transferência de comércio de um lado para o outro? Ora, se a gente exportava matéria-prima para a Europa e Estados Unidos, é porque eles estavam produzindo artigos industriais lá. Né? Como a produção industrial se deslocou para a Ásia, a gente está mandando para lá, né, para além da questão da demanda de comida, de alimento pelos chineses. Eu me recordo que em 2008, se não me engano, Thomas Shannon, ele era o secretário hemisférico aqui para a América Latina e realizava encontros de cúpula com os chineses para tratar da América Latina. E naquele momento a pressão norte-americana falava assim, olha, está aumentando o comércio, uma parcela americana falava assim, não tem problema, eles estão exportando matéria-prima para produzir o iPhone nosso que a gente compra aqui barato. Então, eu não vi essa questão da ameaça. Mais ou menos isso se repete com Arturo Valenzuela, que também foi subsecretário de Estado para o hemisfério, e depois a Roberta Jacobson. Então, mais ou menos tinha esse tipo de entendimento. O problema é que a China foi avançando muito rápido na questão de tecnologia, na questão industrial, buscando criar, né, a sua própria tecnologia e sair da globalização norte-americana. Aí os americanos falaram assim, opa, calma lá. Então, essa contenção da China começa com aquele discurso célebre da Hillary no Havaí, em 2011, quando direciona a nossa estratégia, agora vamos deixar de lado o Oriente Médio, vamos direcionar para onde está pegando, que é a região da Ásia-Pacífico. Então, a partir dali, você tem essa modificação e passa a compreender a China como uma ameaça estratégica. O que acontece de diferente no Trump? O tom, né? O tom, a imprevisibilidade, a astúcia com a qual ele foi para cima da China com relação a algo que era impensável, né? Se imaginando em regras da OMC, de organizar um pacote tarifário absurdo que pegava praticamente todas as importações da China. Esse aumento de retórica, a criação, né, de uma narrativa anti-China, né, muito grande, que foi difundida em toda a sociedade norte-americana e parcialmente aqui na América Latina pelos mesmos mecanismos de difusão de notícias, criação de fake news, e aí criou um mito, a ameaça chinesa, que é uma coisa bem interessante. Os americanos sempre têm que ter uma ameaça para se mobilizar. A ameaça poderia ser o índio, a ameaça poderia ser o negro, a ameaça poderia ser o soviético, poderia ser o muçulmano, o traficante colombiano, ou seja, eles têm que ter uma ameaça para se mobilizar. E aí a China é colocada nesse patamar.
O problema grande é que, quando eles observam, né, a presença da China, e particularmente a iniciativa Cinturão e Rota, a iniciativa Belt and Road, na sigla em inglês, o que ocorre? Os chineses estão fazendo obras de infraestrutura na Venezuela, no Equador, no Panamá, né? Para além disso, das obras de infraestrutura, a compra de ativos do setor energético brasileiro aqui, que é, né, algo impressionante, de pegar os leões que vêm de Santo Antônio, de Belo Monte, a própria CESP aqui em São Paulo, ou seja, investimentos pesados, além de emprestar 20 bilhões para a Petrobras, ou seja, uma presença muito forte do ponto de vista de recursos para investimentos produtivos. Quando eles se dão conta disso, eu acho, ainda em 2018, o secretário de Energia, pela primeira vez, menciona a palavra growth in the Americas. América cresce. A primeira vez ali, que era justamente para tratar, ou para conter a China, no primeiro momento, no setor de energia. E aí firma um memorando de entendimento com a Argentina, outro com a República Dominicana, um outro com a Jamaica, que seria justamente para buscar aportes da OPIC ou da USAID, né, para investimentos de empresas americanas ou de empresas privadas com participação americana no setor energético. A modificação, né, ocorre já para o final de 2019, quando, preocupados com a Belt and Road, os americanos criam o Build Act, ou seja, criaram uma lei, que a lei alterou as ações do OPIC e da USAID para criar a Corporação de Financiamento para o Desenvolvimento, o DFC. E, a partir daí, se pensou criar um fundo de 60 bilhões, em que não apenas investiria em segmentos privados, mas também poderia ser sócio em empreendimentos produtivos. Então, nesse momento, né, se tem a tentativa de conter a China, não só na América Latina, mas no mundo inteiro, acenando com a carteira, e surge, nesse mesmo momento, a DFC é criada no finalzinho de 19, e no mesmo instante é criado, ou seja, é ampliado o escopo da iniciativa Américas Cresce. Então, aí, né, teoricamente, se cria um instrumental, né, para tentar concorrer com a China a partir daí. Um outro aspecto interessante é que as medidas que foram tomadas contra a China foram medidas bipartidárias. Então, não é de se estranhar, por exemplo, que o Biden ele se coloque de um lado em que, olha, né, eu vou também bater na China. Ou seja, isso aí é a exigência do eleitorado norte-americano, é a exigência da classe média norte-americana, que associa diretamente a perda dos seus empregos, a perda de competitividade, uma suposta ameaça à defesa, ameaça militar, à China. E aquela coisa, se o Biden também não tivesse batido na China, dificilmente ele teria conseguido o voto dessa classe média. Ou seja, bater na China é um consenso dentro dos Estados Unidos. Mas aí a gente poderia discutir depois a questão de saber assim, qual a efetividade dessas políticas aqui para a América Latina. Eu creio que seria uma grande discussão para nós fazermos daqui a pouquinho. Muito bom, Marcos. Eu acho que você traz aí essas iniciativas que foram colocadas e mostra que é uma reação, né? É reativo isso. Então, ela não vem espontaneamente, ela não faz parte. Quer dizer, tem uma certa distância aí entre o discurso, né? E historicamente, inclusive, e a efetividade disso. Então, mostra que está se espelhando no que a China estava mobilizando aqui, né, tendo. Então, você traz aí esses exemplos que são a materialidade, né, dessas reações. E essa distância, né, da política externa do governo Biden para o desenvolvimento dos países da América Latina. Então,
como é que seria isso? Quer dizer, o que você acha que vem de perspectiva com isso, né? A gente nota que lá na Europa e na Ásia, os aliados dos Estados Unidos não desejam que as suas ações sejam ditadas pelos Estados Unidos, né? E há laços econômicos muito importantes com a China, né? Aqui na América Latina é igual, né? Então você está dizendo aí que essa aproximação dos chineses ela já aconteceu né, assim, já deixou marcas, né? Se a gente olhar um pouquinho para o institucionalismo histórico, isso já tem consequências, né? Já são passos que vão ser continuados, né? Ou não. Essa é a pergunta. Os aliados dos Estados Unidos querem equilibrar os ganhos que vêm na cooperação com a China, no comércio ou na área de investimento, com a sua avaliação própria, independente, né, dos riscos das ambições estratégicas da China e da capacidade crescente de pressioná-los economicamente, né? A sua avaliação do equilíbrio adequado não corresponderia perfeitamente a dos Estados Unidos. Então, e como que isso é feito? E aqui, entre os países da América Latina, né? Guardadas as devidas proporções, a gente pode imaginar que ocorreria o mesmo, né? Então, esse descasamento, né, entre as prioridades dos Estados Unidos e as dos outros países, mesmo os aliados de raiz aí. O que a gente pode esperar aqui, né? É que os Estados Unidos continuarão a tomar essas ações unilaterais, principalmente se a gente levar em conta essa assimetria na relação de poder, né? Assim, haveria mais pressão sobre os países da América Latina no que diz respeito aos investimentos de empresas, de um modo geral, mas principalmente de tecnologia, né? Que é a agenda dele, né? Nessa ideia de transformação, mas uma transformação, uma recalibrada, né, no papel dos Estados Unidos nessa liderança aí. Bom, Neuza, é uma pergunta também abrangente, o que eu gostaria de chamar a atenção para 3 aspectos que são muito importantes. Né? Um primeiro aspecto é a questão política. Um segundo aspecto diz respeito à questão dos investimentos. E um terceiro aspecto diz respeito às pressões com relação à internet de quinta geração, a internet de 5G e a luta contra a Huawei. A primeira questão é o seguinte: a América Latina, de forma geral, ela está numa situação muito desconfortável do ponto de vista histórico. Porque se nós observarmos a grande competição entre Estados Unidos e União Soviética, a União Soviética estava lá no canto. O comércio bilateral entre a América Latina e o bloco socialista era residual, não tinha importância. O grande país que era responsável pela demanda principal, né, de produtos industrializados, ou mesmo de café, suco de laranja, têxteis, era os Estados Unidos, era para lá que era direcionado o comércio. Hoje, a situação é diferente. Nós continuamos no mesmo lugar, na mesma América Latina, no mesmo pátio traseiro deles. E é uma área completamente estratégica do ponto de vista da defesa deles, de abastecimento de minerais estratégicos. Continua no mesmo campo. O grande problema é que o nosso interesse, principalmente o interesse das exportações, e dos setores que são hegemônicos hoje na economia brasileira, o setor de mineração e o setor do agro, dependem do chinês. Então, nessa questão política, ela cria um problema, e não só para brasileiro, né? Eu posso falar a mesma coisa do sojeiro da Argentina, ou dos exportadores de cobre do Peru ou do Chile. Então, essa dependência é muito grande. Por mais que eu adore, né? Por mais que eu adore A, né? Quem está me bancando a casa é B. Então, não tem como eu romper uma relação desse tipo. Então, o nível de pressão, esse condicionante político, ele faz com que se arrefeça as pressões. Porque, teoricamente, quem poderia ser mais alinhado ideologicamente e politicamente com os americanos no Brasil? O agro, como tradicionalmente foi. O setor exportador, como tradicionalmente foi. O problema é, para o agro brasileiro interessa, né, o rompimento de relações ou complicar a vida do seu principal cliente, então isso cria uma restrição que vai refletir mais adiante na questão do 5G. A questão dos investimentos é outra questão crucial, né, porque você promete que vai fazer.
Agora, o fundo do DFC de 60 bilhões não é nada comparado com os recursos do Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura, ou mesmo, né, se equipara com o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. Então, o volume de capital do Banco dos BRICS é igual ao do DFC. Agora, ainda você tem o fundo da Rota da Seda e tem mais o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Então, é um volume de dinheiro muito interessante. E o que é mais interessante ainda, o chinês, quando fala que vai colocar dinheiro em infraestrutura, coloca. Os americanos, né, eu estava até conversando com você paralelamente, né, mostrando na página do DFC a questão de como que está o pacote dos investimentos. Eu não estou nem pegando aquilo que eles colocam na conta que vem da OPIC ou da USAID. Eu estou pegando desde janeiro de 2020 para cá. É um volume muito pequeno e ele não é direcionado à infraestrutura, ele está sendo direcionado para bancos financiar pequenas e médias empresas ou um outro projeto. O maior beneficiário do DFC desde janeiro de 2020 até hoje é o Banco Itaú aqui na América Latina. É o Banco Itaú Unibanco, que pegou esse dinheiro para fazer linha de caixa para emprestar para pequena e média empresa. Não tem nada de infraestrutura. E o que é mais interessante, há aquela demanda norte-americana por infraestrutura. Então, você tem que imaginar, no momento em que os trilhões do Biden começam a entrar na economia, você vai ter uma disputa para ver, né, quais as empresas, os equipamentos, os recursos que vão ser utilizados. Eu imagino que serão utilizados prioritariamente dentro dos Estados Unidos, já que a infraestrutura norte-americana, comparada com a chinesa, está caindo aos pedaços. E uma terceira questão, né, que volta para a questão da questão política. Então, desde 2019, há uma pressão muito forte, aberta, descarada, né, do secretário de Comércio, Wilbur Ross, do próprio Michael Pompeo, né, do secretário de Defesa, Mark Esper, e, né, contra a participação da Huawei aqui na nossa base de telefonia celular, e mesmo a Gina Raimondo, né, que é a nova secretária de Comércio dos Estados Unidos, do governo Biden, na audiência dela, ela foi muito dura com a China e continuou com o mesmo tipo de discurso, com a mesma narrativa com relação à preocupação com segurança. Só que aí tem outro problema, né? Qual que é o problema? Você tem que perguntar quem tem o produto mais confiável e o produto mais barato. Qual que é o principal parceiro da Vivo, da Claro, da TIM e da Oi? Quem que oferece essa base de infraestrutura? É a Huawei. Agora, como de uma hora para outra você vai do lado de quem compra o equipamento, vai trocar o melhor, o mais seguro, o já testado, por outro que você tem que adaptar toda a sua rede. Não só o 5G, você tem que adaptar o 4G. E um outro elemento interessante, a pergunta é, se de uma hora para outra a gente faz uma retaliação contra o nosso cliente, qual que seria o impacto disso? Eu me recordo que a senadora Cátia Abreu, que já foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura, ela falava que os problemas criados pelo Ernesto Araújo com a China estavam atrasando a liberação de 30 frigoríficos, né? Já tem toda a documentação pronta que está lá esperando um ambiente político mais adequado. Agora, a pergunta que se faz, né, acho que para concluir essa sessão aqui, se a gente não vender carne, frango, soja para a China, vai vender para os Estados Unidos? Né? Ou os Estados Unidos são os competidores, né, do Brasil nesse segmento? Então, aquela coisa, a pressão política ela é muito grande, mas a realidade, né, ela joga para um outro caminho. Me permita só fazer um último comentário, né, que é a pressão dos Estados Unidos com relação à Europa. A Europa, né, que tem tecnologia, que tem um nível de vida maior, eles não conseguem nem fazer a Europa caminhar para o lado deles. Os americanos são contrários a investimento chinês no pacote Belt and Road, no porto de Sines, em Portugal. Né? Mas aí, quando os americanos foram pressionar, o próprio presidente da República, né, que tem um papel
um papel decorativo, digamos assim, falou assim, não, que quem define a política dos portugueses são os portugueses. A mesma questão no último G7, quando queria tirar dali mais ou menos um manifesto anti-China. Não tiraram, tiraram na OTAN, mas não tiraram no G7. E nessa semana, a Angela Merkel e o Emmanuel Macron, né, vão fazer uma conferência de cúpula com o Xi Jinping. Então, não tem, né, aquela coisa. A realidade é complicada. De novo, para o alemão, se ele não vender BMW, Porsche, Mercedes, Audi para a China, quem que vai comprar? Essas são as limitações da economia, né, na questão da vontade política. Exatamente, esse descasamento, né, que eu estava comentando, que a gente vê muito presente na Europa, mas também entre os aliados da Ásia, né, a Coreia do Sul, ela, né, não se manifesta em relação a questões aí, então ela se coloca num papel dizendo assim, tá, eu estou aqui, né, do lado desse gigante do Extremo Oriente. O que vocês querem que eu faça? Então, existe ali um pragmatismo, é exigido desses países, né? Um pragmatismo justamente por essa assimetria na relação ali de poder. Ele não dá para se aliar aos Estados Unidos, à vontade dos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos, né, decepcionou os aliados aí nos últimos anos, e a pergunta que fica é que se no futuro não aconteceria isso de novo, quer dizer, não está refeita, não é com esse discurso do Biden, que ele está chegando, a gente não sabe como vai se desenvolver, mas ele está chegando, não é com esse discurso que esse estranhamento que foi causado durante os anos de Trump, que seriam refeitos, reconstruídos e sem deixar marcas, né? Isso é bem colocado. Agora, voltando aqui para a América Latina, você coloca muito bem esses países aí que tiveram, que houve essa reaproximação por uma questão mesmo de necessidade, de pragmatismo. E escuta, quem é que tem? Eu me lembro de um comentário de um professor amigo meu, dizer assim, o bolso dos chineses é muito fundo, né? O que você coloca aí em números com essa iniciativa hoje do braço financeiro aí para financiar ou para promover esse programa do América Cresce. Quer dizer, é uma parte quando você tem do outro lado com os chineses disponibilizando instrumentos e recursos materiais financeiros ali palpáveis, né, contabilizáveis, né, contábeis, e isso não tem como fugir, a realidade é realmente essa. Agora, o Biden vem com esse discurso, né, de fazer, de mandar recado para a China, para ela não entrar, não atravessar as linhas vermelhas, né? Onde estaria isso em termos práticos que a gente poderia vislumbrar? Porque ele está empenhado nas questões internas. 2022 a gente tem eleições, né, de meio de mandato. Então, assim, como é que vai ele no curto prazo? Eu não vejo, né, nenhuma reação dele, nenhuma iniciativa concreta. Mas depois, quer dizer, haveria isso concretamente? Você enxerga isso? Você já tem isso que você consegue indicar aqui? Quais são as possibilidades? E a gente já vai também para a questão tecnológica. Eu gostaria que você já fosse finalizando para essas duas, dando essa ênfase aí para essa questão tecnológica e trouxesse aí para a gente alguns insights. Bom, Neuza, na primeira questão, a gente tem que considerar que o Trump saiu, mas o trumpismo não. Tudo aquilo que o Trump colocou e o Trump pautou, isso aí, como a gente pode falar? Isso aí é uma bola de ferro na canela do Biden, que ele não tem como se desvencilhar, né, daquelas demandas que foram criadas, né, durante o governo anterior. Mesmo a questão com a China. Qual que é a única novidade
que a gente pode observar nesse relacionamento entre China e Estados Unidos. É aquilo que a gente viu na primeira negociação, né, das equipes de alto nível no Alasca. A reunião que teve foi muito parecida com a reunião com Putin, né? Olha, a gente está aqui concordando que a gente tem o direito de discordar, porque aquilo que você coloca, aquilo que você me acusa, né, eu não vou mudar, e isso aí é justamente o que eu penso. Agora, com o governo Biden, ele tem introduzido muitas das coisas, né, nesse debate com a China, que resgata muito aquele discurso ideológico da época da Guerra Fria contra a União Soviética. Essa questão dos direitos humanos, de falar de genocídio, né, de genocídio em Xinjiang, né, isso aí é uma mentira que você vai repetindo 1000 vezes e se transforma na verdade. Porque todos nós sabemos como que os americanos lidaram com a insurgência sunita, né? Como que eles lidaram com aquilo que eles chamam de terrorismo. Pergunta para um alemão, para um húngaro, ou seja, qual que é o reflexo da política contra o terror, né, nesses países. Milhões de desabrigados, centenas de milhares de mortos por conta da mesma política. Mas aí você vai pegar Xinjiang e vai colocar a questão no mesmo pé. Ou mesmo a questão de Hong Kong. Ora, né, eu fico imaginando se a gente, contrário ao Bolsonaro, fôssemos em frente da embaixada dos Estados Unidos pedir intervenção humanitária do Biden para derrubar o governo que a gente não gosta. E a gente viu isso em Hong Kong, pedindo intervenção militar do Trump, né, para atuar num contexto local. Então, é uma situação bastante complicada. As tensões aumentam muito do ponto de vista militar, principalmente por quê? Porque a China não é mais o coitadinho de antes. Então, a China consegue organizar uma estratégia de defesa para o seu território e para o seu entorno. Eu me recordo de um relatório da RAND Corporation chamado Thinking the Unthinkable, né? Pensando o impensável, que colocaria a possibilidade de uma guerra quente entre Estados Unidos e China. E eles traçam, né, eles têm ali, verificando a vantagem americana, a desvantagem americana num contexto de guerra. A vantagem norte-americana, na década de 1990, era muito clara em qualquer campo com relação à China. Agora, na medida em que a China vai avançando, né, os americanos não têm mais a garantia de que ganhariam uma guerra convencional se envolvesse o Mar do Sul da China e Taiwan. Então, esse tipo de percepção eles colocam, e aí vão provocando. Então, vão fazendo navegações de liberdade de navegação no Mar do Sul da China, passando ao largo, né, das bases chinesas. Vão instigando, né, por exemplo, essa parceria Quad, né, que significa instigar os vizinhos, principalmente a Índia, onde tem um contencioso territorial desde a época do imperialismo, né? Ou seja, instigar, incorporar ali, né? Colocar a Austrália, né, que hoje está numa disputa muito acirrada com a China, né, como se fosse o boi de piranha, digamos assim, né, para aumentar esse tipo de disputa no âmbito do Quad. Então, se tenta colocar, né, se tenta mais ou menos demarcar o território, falar que estou aqui, mas é muito difícil imaginar algo prospectivo. Com relação à tecnologia, isso aí é uma questão muito interessante. Um colega meu da Universidade de La Plata lançou um livro agora sobre o 5G, né, que seria a batalha do século, né, porque a tecnologia do 5G vai definir muita coisa. Do ponto de vista produtivo, é onde você vai colocar equipamentos ligados à internet no setor industrial, no setor de serviço, na gestão pública, e no nosso caso aqui, que é um pacote grande, na agricultura. Então, a internet das coisas ela vai entrar muito forte. Agora, a questão da internet também é muito importante na questão militar. Então, se você tem dispositivos, você tem o seu próprio sistema, você pode organizar drones, por exemplo, ataques à distância,
ou organizar a queda de sistemas do seu adversário. Então, é uma questão muito, né, mas muito importante, assim como a inteligência artificial, né, que a gente vê uma habilidade muito grande nesse software chamado TikTok, que parece brincadeirinha, mas é um sistema de inteligência artificial muito sofisticado. Porém, né, entra aí um problema central, que é a dificuldade enorme, né, de fazer um desacoplamento tecnológico entre Estados Unidos e China. Não é uma coisa simples. Eu estava lendo uma colega nossa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, chamada Esther Maierovitch. Ela escreveu um texto, né, sobre as tecnologias de informação e comunicação e a disputa sino-americana. Então, ela enviou esse texto para a rede de estudos da China ontem. E ela chama a atenção de que a cadeia de valor do chip, né, ela é muito vasta. Por mais que os americanos tenham a centralidade, né, ou, como ela chama a atenção, aquilo que a Susan Strange chama a atenção, de ter, né, um poder estrutural muito grande nessa cadeia, ela não tem tudo. Porque seria muito difícil imaginar um desacoplamento tecnológico com a China, que isolasse a China num campo, sem que isso não tivesse um custo muito grande, né, do ponto de vista da própria produção e do ponto de vista do consumidor. São as cadeias que existem, né, que são muito articuladas e que hoje estão, mais ou menos, reengrenando por conta da pandemia, né? Essas cadeias possibilitam alguém de ter um aparelho do tipo iPhone ou qualquer outro smartphone num preço competitivo. Porque se fôssemos imaginar que uma empresa fosse fazer todas as peças, fosse desenvolver tivesse todos os custos de desenvolvimento de chips, de placas de vídeo, de som ou coisa assim, inviabilizaria economicamente. Ou seja, a gente pagaria 30, 50 mil no smartphone, não o preço que a gente paga hoje. Então, esse texto da Esther Maierovitch é muito interessante, porque chama atenção, né, para essa dificuldade, ou essa condição extremamente intrínseca dessas cadeias de valor, que se no momento, no mesmo instante que os americanos têm o poder de bloquear, né, ao não vender máquina, a não licenciar a produção de qualquer coisa que tenha a tecnologia norte-americana, eles têm esse poder. Se quisesse derrubar tudo, eles derrubariam. O problema é que eles derrubariam o prédio onde eles têm um apartamento no segundo andar, né? Não seria viável, não seria interessante para os próprios Estados Unidos, nesse momento, derrubar esse tipo de sistema. Agora, a pergunta é, né, pensando no futuro, em que momento, né, vai se chegar a um contento? Em que momento vai falar o seguinte: não, a gente pode conviver de forma madura? Vai ser quando a China tiver plenamente as capacidades de defesa e tecnológicas, né, para fazer frente ou ultrapassar os Estados Unidos? Seria repactuar a ordem internacional? Agora, tem do lado chinês uma questão importante. Eles colocam que eles não buscam hegemonia. E, tradicionalmente, eles são um país que é em si mesmado, né? Não tem nem religião para exportar. Nem o marxismo-leninismo os chineses se preocupam de discutir ou exportar essas questões. Então, é um tema em aberto, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para o espectador, né? Para quem acompanha o canal Diálogos do INEU, pelo fato de que a complexidade é muito grande para a gente reduzir a uma pergunta do sim ou não, né? A gente está mais propenso aqui para a teoria da complexidade do Edgar Morin. De fato, é muito complexo, né? O assunto é complexo e certamente demandaria muito mais tempo para a gente esmiuçá-lo aqui devidamente. Infelizmente, a gente não tem esse tempo, mas é interessante, né? Você fala aí da teoria da complexidade e eu volto com essa ideia, né? Essa abordagem analítica da dependência da escolha que foi feita, né? Quando você fala do desacoplamento das cadeias produtivas, né? Quer dizer,
não é algo que pode que possa ser feito, ainda que os aliados ou mesmo os países que não escolheriam, não gostariam de escolher entre um e outro, mas aí por medida de necessidade maior, de cautela, enfim, alinhamento aí automático, fizesse uma opção pelos Estados Unidos. Mas não é realmente uma questão de sim ou não, de escolha, não é binário, ou um ou outro. As escolhas que foram feitas no passado pelas empresas, as empresas norte-americanas, as empresas europeias, as empresas chinesas, elas estão realmente muito embrincadas, muito ligadas nesse fornecimento para o mundo, né? Bom, Marcos, realmente a gente precisaria ficar aqui um tempão extra para esmiuçar mesmo essa questão. Não é o caso, então, de fazer isso em um único vídeo, mas sim em vários. Então, já fica aqui um convite para você voltar e a gente continuar essa conversa, fazer um outro bate-papo. E então, de fato, está aqui o convite feito e a gente vai voltar a falar desse tema em programas futuros. Portanto, eu peço aqui para os nossos seguidores, para a nossa audiência, ficar atentos. Se você se interessa por esse assunto, realmente vamos trazer mais algo aqui para vocês. Eu vou para o encerramento, muito agradecida ao professor Marcos Cordeiro Pires, que foi muito generoso ao trazer a sua contribuição aqui para nós, é claro, muito agradecida a todos que nos assistem. E se vocês gostaram desta programação, deixem um like aqui para a gente, compartilhem o vídeo e continue com a gente. Nossa próxima programação irá ao ar no dia 22 de julho, então não deixem de assistir e até lá. Obrigada, Marcos, mais uma vez. Neuza, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que um debate que nós podemos ficar 2 horas conversando aqui. E espero contribuído, né, para o debate, né, não para a solução de nada. Né? E também para as nossas pesquisas e para o nosso instituto. Porque essa iniciativa de popularizar o debate, feita por você, pelo Felipe, nos diálogos INEU, é algo muito importante. Né? A academia chega mais perto das pessoas a partir desse formato. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até, muito obrigada, Marcos.